E o Cruzeiro está mais perto de contratar Gabriel Peck. E olha que essa notícia parece maluca, porque nessa semana a ESPN chegou a divulgar que o Cruzeiro havia se afastado do negócio depois de uma oferta do Bahia de 14 milhões de euros. Cheguei a dizer para vocês que não fazia muito sentido uma oferta de 14 milhões de euros para um Los Angeles Galaxy que acenava com a possibilidade de venda por algo na casa dos 12 milhões de euros. E é mais ou menos nessa cifra que o Cruzeiro chegou para a contratação do meio atacante, revelado no Vasco e que vive grande fase no futebol americano. Ele é um dos principais protagonistas do time. Salário de R$1 milhão por mês, peça pedida por Arthur Jorge. Pedro Lourenço tem feito todos os esforços para que essa negociação seja concretizada ainda nessa semana. Peck, que havia sido comprado do Vasco por 10 milhões de dólares, a tendência é que o Galaxy fique com um lucro de 2 milhões de dólares e o martelo seja batido a qualquer momento. Se acontecer, volto para informar para vocês em primeira mão. Beleza? Vamos juntos com as primeiras do dia nesta quarta-feira de intertemporada que segue na toca, aliás, bora lá comprar ingresso, galera. Sábado tem amistoso, hein? Cruzeiro contra o Defensor no Mineirão. Vamos transmitir com imagens aqui na Samuca TV. O jogo às 4 horas da tarde, não vai ter concorrência aí com partida da Copa do Mundo, então você acompanha o primeiro amistoso da intertemporada, Cruzeiro e Defensor, aqui na Samuca TV. Entre aí no site da Joga Brasil para você comprar o seu ingresso e comparecer no sábado no Mineirão. O Cruzeiro, então, seguindo neste ritmo de intertemporada na toca da Raposa 2. Muita gente me perguntou por que Kaique não foi anunciado ainda pelo Como. O Kaique até voltou ao Brasil e se reapresenta agora ao Como no início deste mês. Já tem viagem marcada, mas já está tudo certo, exames feitos, contrato assinado. Apenas uma questão do Como querer oficializar. Parece que tem até uma história do Como lançar a camisa da próxima temporada e aí já vai fazer com tudo isso. Kaique já é jogador do Como, o contrato foi assinado, o empréstimo de 1 ano, obrigação de compra, e aí tudo certo, Cruzeiro e Como já tinham se acertado também, naqueles moldes que a gente trouxe, então é só questão deste detalhe aí para que o Kaique seja oficializado como lateral esquerdo da equipe italiana. Temos informação importante sobre Gabriel Peck. Negociação avançou bem nas últimas horas. Cruzeiro e Los Angeles Galaxy, o acordo muito próximo de ser fechado. Tem um detalhe aí que é importante, que o Vasco tem 30% dos direitos econômicos do jogador. Isso também está sendo negociado. Cruzeiro e Gabriel Peck, já existe um avanço muito grande também. O Bahia, informação que vem dos amigos de Salvador, até o ótimo jornalista, o Yuri, que cobre o Bahia lá com o canal do Puco, Yuri Santana, ele falando que o Bahia praticamente desistiu do negócio, saindo do páreo, e aí o caminho está livre para o Cruzeiro. O Cruzeiro fez um esforço muito grande e nas últimas horas conseguiu este avanço, expectativa de sacramentar tudo muito em breve. Vamos ver se teremos mais novidades quanto a isso ao longo desta quarta-feira, mas a negociação de fato está bem avançada para que Gabriel Peck possa chegar como reforço para a sequência da temporada. Tá falado, pessoal? Ô Caramujo, é o que a gente vem informando desde ontem, né? É uma negociação realmente que avançou bem e agora discutindo aí as partes, os últimos detalhes. Cruzeiro e Los Angeles Galaxy, muito perto do acordo, valores ali já alcançados. Tem uma questão que eu considero que é importante para resolver, que é com o Vasco, né? O Vasco manteve 30% dos direitos, mas também não acho que vai ser nenhum empecilho. O Bahia, ontem acompanhava os amigos lá de Salvador, o Yuri Santana do canal do Puco e vários outros colegas. O Bahia se saindo da negociação, né? Saindo do páreo aí na briga, e o Gabriel Peck tem tudo para ser reforço do Cruzeiro realmente. Últimos detalhes sendo discutidos e uma promessa aí de desfecho ainda nesta semana, creio. O Peck
ele está muito disposto a retornar ao futebol brasileiro. Também, claro, né, vai ter uma valorização, mas eu tive até uma informação que, deixa eu só confirmar aqui, quando foi que tem um ano, na janela do meio do ano passado, teve uma proposta de um clube do Catar, e naquela época com valores aí bem maiores do que o PEC deve sair agora, até em termos de salário também, mas o PEC não animou tanto assim naquela ocasião, e agora retornar ao futebol brasileiro seduziu o jogador. Então, se esses detalhes aí forem superados nos próximos dias, o Gabriel Pec será jogador do Cruzeiro. Mas, de fato, é uma negociação que avançou bem e para o lado do Cruzeiro, como a gente já imaginava, e como seguimos também, né, informando aí o nosso espectador, o nosso leitor, sempre que o Cruzeiro, em momento algum, esteve muito atrás da negociação, estava perdendo o atleta, as conversas demoraram, ainda tem mais conversa para acontecer, mas agora já caminhando para o desfecho positivo, viu, Caramujo? Boa. Inclusive sobre valores, Samuca, o pessoal chegou a falar em cifras na casa de 14 milhões de euros. Você tem informação se chega a isso tudo, se é um montante mais baixo? Ô, Caramujo, não consegui ainda valores. Eu acho que o Cruzeiro ainda precisando acertar alguns pontos, né? E assim que a gente tiver, a gente vai falar. Não sei se vai chegar a esse montante todo. Lá atrás, quando a gente buscou informação e quando eu tinha falado de uma proposta de 8 para o Los Angeles Galaxy e que a intenção deles era de 12 e o Cruzeiro ofereceria 10, tentaria ali alguma composição, não sei se vai chegar nesse valor aí. A não ser que tenha bônus, né? Tem alguma coisa disso, tem a parte do Vasco também, mas de fato é uma negociação que ela vai superar 10 milhões de dólares, isso é um fato. Agora, se vai chegar em 14, eu ainda não tenho conhecimento sobre isso. Estamos tentando aqui, Caramujo. Boa. E aí, sobre todo esse roteiro, essa novela, né? A gente está falando sobre o PEC há bastante tempo, mas agora a situação parece um pouco mais encaminhada. É um jogador que vale esse esforço, assim, para chegar como uma boa alternativa e, às vezes, até como um novo protagonista para o time? Eu acho que vale esse esforço pela qualidade, pelo que o atleta acho que pode entregar para o Cruzeiro, mas também porque a sensação que eu tenho vendo toda a mobilização do Cruzeiro em torno do nome do Gabriel Pec é que é um cara que conta muito com o aval do treinador. O treinador enxerga o jogador encaixando muito bem e talvez até potencializando a sua ideia de jogo. Então acho que vale a pena esse esforço, né? O Samuel até trouxe aí que ainda a equipe do Samuca TV, Central da Toca, segue em busca dessa questão envolvendo os valores, até porque tem coisas a serem acertadas ainda. O Gabriel Pec não é hoje jogador do Cruzeiro ainda, né? A tendência é que isso aconteça, mas nesse momento ainda não aconteceu. Então acho que é um movimento importante. Para mim, um ponto que pode até parecer assim pouco para algumas pessoas, mas é só o fato do jogador demonstrar esse interesse de voltar ao futebol brasileiro também é importante. Não é aquela questão de tipo, vamos lá, chegamos a um acordo com o time falou, bacana, você vai ter que voltar porque o acordo aconteceu. E aí o cara fala, tá, vou pra lá. Não, eu quero voltar ao futebol brasileiro, eu enxergo o futebol brasileiro como uma oportunidade, né? No sentido de ele já esteve aqui, já jogou, mas agora está mais preparado, está mais maduro para o que é o futebol e pode entregar mais. Então acho que é um movimento interessante que vai se desenhando. Tomara que o Cruzeiro, quanto antes, consiga acertar com o Gabriel Pec, que ele venha para poder ajudar e agregar ao time do Cruzeiro. Me animou muito o que o Samuca disse sobre uma possibilidade forte de desfecho ainda nesta semana, né? E aí a gente pode imaginar um PEC participando, pelo menos de uma parte desse período de treinos, o que seria muito interessante. Teria aí, talvez, na casa de 2 semanas para estar se preparando. Na melhor das hipóteses, até podendo ter alguns minutos no segundo amistoso contra o Grêmio. Aí, claro, tem questão de logística e tudo mais, mas, enfim, são possibilidades que a gente vai imaginando. Agora, mesmo que
os valores ainda a gente não tenha total conhecimento, é um Cruzeiro fazendo um esforço gigantesco e claramente investindo no PEC, pensando que ele vá ser um titular. Num valor na casa de mais de 10 milhões de dólares, o Cruzeiro obviamente está pensando no PEC entre os 11 iniciais. E possivelmente é assim que o Arthur Jorge pensa no jogador também. É um PEC que vem muito mais preparado do que nos tempos de Vasco. O Cruzeiro está contratando o Gabriel Peck na sua melhor versão, assim como foi no caso do Rojas. Vai ter que ter uma readaptação ao futebol brasileiro, mas que eu imagino que não vai ser complicado, afinal de contas não é um cara que está há muito, muito tempo longe do futebol brasileiro, e tomara que acrescente. Eu gosto muito do movimento em torno do Gabriel Peck, já era um desejo que eu tinha em algum momento, mas nessa fase que o Cruzeiro se encontra, de um momento mais decisivo da temporada, eu creio que o PEC vai ter um peso ainda maior do que em outras oportunidades. Então fico muito satisfeito e na torcida para que o quanto antes tenha esse desfecho positivo. Acho que chega também para aliviar um pouco o torcedor cruzeirense, né, que com motivos ainda tá muito com o pé atrás quanto ao mercado do Cruzeiro. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.